Facebook. Estamos voltando com mais um programa, Exposição Bíblica, levando a palavra de Deus até você. Esta noite nós queremos abordar um tema muito importante que fala da bem-aventurança do homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vivemos em um contexto em que os sistemas religiosos, seja ele o romano, seja ele o pentecostal, o protestante com suas vertentes calvinistas ou arminianos, que todos eles têm em comum a participação do homem na salvação, seja pelas obras que a garante, seja pelas obras que a mantém. É interessante que se diga isso, porque alguns dizem que a salvação é adquirida por meio das obras. Outros dizem que a salvação é por meio da graça, mas se o homem vier pecar, se o homem cair, o homem caiu porque nunca esteve de pé. E é interessante dizer que os seguidores desses sistemas, eles não estão nem aí para o que a palavra de Deus diz, porque simplesmente eles são criadores de emendas, como aqueles ditadores faziam e fazem emendas constitucionais. Bom, para eles não importa o que a palavra de Deus diz. Eles têm sempre um mais. Pecou é porque não era salvo. Voltou ao mundo porque não era salvo. Bom, quando se fala da graça de Deus, se deve falar de maneira séria, oportuna e bíblica, aprofundando o assunto para que as pessoas entendam do que estamos falando. Antes de abrir a palavra de Deus, ou melhor dizendo, de ler a palavra de Deus, eu quero me remeter a um fato histórico e bíblico ocorrido e registrado, ocorrido no Egito e registrado nas páginas do Velho Testamento. Me remeto ao episódio da saída do povo de Deus do Egito, que teve um fato marcante, que foi a preservação da vida dos primogênitos de Israel. Aqueles homens foram preservados por quê? Porque eram bons? Porque tinham boas obras? Ou eles foram preservados porque estavam debaixo do sinal do sangue? Foi mandado por Deus que um sacrifício fosse feito, e é bom que se diga que não há remissão de pecado sem o derramamento de sangue. Foi derramado o sangue, e aquele sangue marcou a entrada de cada uma daquelas casas que tiveram seus filhos preservados. Bom, com esse fato e com esse marco em mente, eu convido o nosso amigo que está vendo e que irá ver esse vídeo para se debruçar sobre o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, versículos 6 a 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. O texto sagrado, preste atenção, o texto sagrado, o texto bíblico. Eu sou batista por causa da Bíblia, da palavra de Deus. E eu não nego as Escrituras. Não nego as Escrituras. A palavra de Deus é a verdade. Cada
cada vírgula, cada ponto que nós temos na palavra de Deus é a palavra de Deus. Não aceito, não tolero a ideia de muitos que amam sistemas humanos, animais e diabólicos a quererem de forma sorrateira, macabra, colocar emenda nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é para ser lida, entendida, crida e aplicada na vida de cada um daqueles que creem. Não neguemos, não negligenciemos as Escrituras. Então a palavra de Deus assim diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Que a Bíblia, meu amigo, fale ao seu coração. Que a Bíblia, meu amigo, fale ao seu entendimento. E que você possa crer no que diz a palavra de Deus. Deixa os sistemas. Deixa o calvinismo com os protestantes. Deixa o arminianismo com os pentecostais. E deixa a ideia de salvação pelas obras com os romanos. A palavra de Deus diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras da lei. A redenção do miserável pecador, ela ocorre por um ato de imputação de justiça. Deus imputa a justiça. Deus nos imputou, Deus creditou em nossa conta a justiça de Cristo. Nós somos salvos sem as obras da lei, porque a nós foi imputado a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada toca a salvação do crente, porque a salvação do crente é eterna com base no sacrifício do eterno Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A justiça de Cristo foi imputada, a justiça de Cristo foi imputada ao mais vil dos pecadores que creem em sua palavra. Bom, o crente não perde a salvação porque a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, toda ela está depositada na conta do maldito pecador. É uma bem-aventurança. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Veja bem, não foi pelas obras, não foi pela perseverança. Não foi pela perseverança. Eu sou salvo uma vez para sempre, dependendo exclusivamente da perseverança do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cuidado com os sistemazinhos. Cuidado para descrer das Escrituras, para ficar crendo nas tradições reformadas. As tradições reformadas é uma aberração escriturística e é contrário a todo e qualquer batista. Nós que cremos na palavra de Deus, que temos o privilégio de sermos membrados a uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, somos salvos exclusivamente pelo Senhor. A nossa salvação independe de nós, a nossa salvação independe da igreja, a nossa salvação depende da imputação da justiça de Cristo, que foi feita em nosso favor pelo nosso Deus Todo-Poderoso. É bom que você esteja atento a esta verdade. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu não sou salvo porque não tenho maldade. Eu não sou salvo porque não peco. Eu sou salvo inteiramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que
perdoou os meus pecados. Perdoou os meus pecados, e eu preciso dizer que Ele perdoou os meus pecados do passado, que Ele perdoou os meus pecados do presente, e que Ele perdoou, presta atenção, perdoou no passado os meus pecados do futuro. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. As minhas maldades de ontem, de hoje, e aquela maldade do dia da minha morte, todas elas já foram perdoadas pelo nosso único e todo suficiente Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro e eterno. Não aceito a invencionice humana de atentar violentamente contra a suficiência do meu Salvador. Só por Jesus que salvo está o crente. Somente Cristo salva e ninguém mais. A suficiência de Cristo precisa ser respeitada pelos crentes. E se alguém descrer da suficiência de Cristo, ao Senhor Jesus ainda não conhece. No Senhor Jesus ainda não tem fé, como diz a letra de um antigo hino. Quem descrer na suficiência de Cristo é uma pessoa incrédula. É uma pessoa que ainda não conhece Jesus. É uma pessoa que ainda não tem conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Melhor dizendo, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, querido, preste atenção nessa verdade. Cuidado com aqueles que a suficiência de Cristo, cujos pecados são cobertos. Todos os meus pecados. Pecados de ontem, pecados de hoje, pecados de amanhã e até o pecado do dia da minha morte, todos eles foram cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue esse que tem validade eterna. Isso é Bíblia. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu não prego sisteminhas. Eu não preciso, e nem um crente batista precisa se identificar com esses sistemas criados por homens. Crente batista é aquele que crê na Bíblia, na palavra de Deus e tão somente na Bíblia e em nada mais. A palavra de Deus é muito clara, cujos pecados são cobertos. Eu sou um bem-aventurado, eu sou mais do que feliz, porque os meus pecados foram cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, não estou dizendo que foram os meus pecados, todos eles foram cobertos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só os que eu já cometei, aqueles que ainda irei cometer. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Do mesmo jeito que o Senhor colocou em nossa conta a justiça de Cristo, que Ele imputou a nós a justiça de Cristo, não entra mais pecado na nossa conta. O crente bíblico, o crente que crê em Jesus, o crente que crê na suficiência do único e todo suficiente Salvador, Jesus Cristo, na conta dele não entra mais pecado. O diabo, nosso acusador, ele nos acusa quando pecamos. Ele comparece dizendo, fulano pecou. Mas o sangue de Jesus fala mais forte. O sacrifício de Cristo na cruz é maior. É necessário que você entenda isso. O Brasil, dos milhões e milhões e milhões de pessoas que se dizem crentes, o Brasil de milhões que se dizem batistas, o Brasil de alguns que se dizem fundamentalistas, precisam crer nas Sagradas Escrituras. Precisa deixar Calvino no lugar de Calvino, Lutero no lugar de Lutero, ou seja, grandes seguidores do pensamento livre e do Evangelho de Jesus Cristo, assassinos de crentes. Estudem a história que vocês irão encontrar isso. Estudem a história que vocês irão encontrar isso. É necessário que vocês estudem. Procurem saber. Não creem no que eu estou dizendo. Procurem, vão saber. Então deixa Lutero e Calvino com as ideias teológicas deles
no lugar deles, no lugar de pessoas que odiaram a palavra de Deus e que mataram milhares e milhares de pessoas que criam na Bíblia. É bom que se entenda e que saiba disso. Bom, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Graças a Deus, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confiam em Cristo como único e todo suficiente Salvador, esses têm a vida eterna, porque as suas maldades foram perdoadas, porque os seus pecados foram cobertos, porque não entra mais pecado em sua conta. Deus não imputa pecado na conta do crente. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos vendo e que irão nos ver, e que possam crer no Evangelho eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você mora em Soledade, visite a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Soledade, a Rua José Marques Cavalcante, número 55, no conjunto da SEAP. Se você mora em outro lugar, não pode visitar a igreja, procure a IBBF na internet e você vai encontrar uma página com vários vídeos, com várias mensagens que irão ajudá-lo a crer e a confiar no Senhor Jesus Cristo, o meu único e todo suficiente Salvador. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Essa é a nossa oração.